Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de Física, e a gente vai resolver mais uma questão que caiu no Enem 2021. Essa daqui, você lê comigo aqui, olha só, acompanha comigo a leitura dela. Ela fala assim: duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade, numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G, que atua na região. Aí ele dá a figura para a gente, ele mostra aí o sistema de cargas, mostra aí o campo magnético e mostra a gravidade. Continuando a leitura, ele fala assim: visto de cima, o diagrama esquemático, melhor dizendo, das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em... Então veja só, vamos entender essa questão. Ele diz aqui que tem um sistema de duas cargas na forma de haltere, como mostra a figura, como você pode ver na figura. E ele dá um campo magnético que está aqui nessa direção que ele está mostrando, e dá o campo gravitacional que está, como a gente pode dizer assim, como se estivesse entrando na folha. Por isso que tem esse xizinho. Então, quando cai, a gente veria ele caindo, esse haltere, no primeiro momento, como se ele estivesse caindo, assim, entrando na folha. Por isso que tem esse xizinho aqui no G da gravidade, ok? E o que ele pergunta pra gente? Ele pergunta, nesse momento, assim que ele começa a cair, qual é aqui a força, né? Quais são as orientações da força magnética. Ó, no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético, essas forças são representadas como? Veja só, aqui eu coloquei esse esquema para a gente pensar. O que acontece? A gente tem aqui o campo magnético apontando para lá e tem a gravidade como se fosse entrando aqui na minha lousa. Ora, se esse haltere, no momento em que eu deixo ele cair, ele começa a cair, de fato, ele começa caindo como se fosse assim, ó, para dentro da lousa. Então ele tem uma velocidade, essas partículas elas vão ter uma velocidade também entrando aqui na lousa, ok? Também entrando na lousa. Professor, como é que a gente faz para achar a força? Bom, para a gente achar a força, a gente tem que usar a regra da mão direita espalmada. Lembra da regra da mão direita espalmada? Os 4 dedos apontam no sentido do campo magnético. O polegar aponta no sentido da velocidade. Se a partícula for positiva, a força sai da minha mão. Se a partícula for negativa, a força entra na minha mão. Então vamos ver para cada uma delas. Veja só. Campo magnético, meus 4 dedos apontando para lá. Velocidade, apontando para dentro da lousa. Essa partícula aqui, ela é negativa, então a força está entrando na palma da minha mão. Se a força está entrando na palma da minha mão, ela tem esse sentido, ok? Ela vai ter esse sentido aqui. Já para essa outra partícula, o mesmo raciocínio, só que a partícula aqui ela é positiva. Então eu vou ter campo magnético para lá, velocidade entrando na lousa, e como a partícula é positiva, a força ela sai da palma da minha mão. Saindo da palma da minha mão, a força ela vai ter esse sentido aqui, veja só. Então esses são os sentidos das forças no momento em que esse nosso haltere é deixado cair. E se a gente observar aqui as nossas alternativas, esse esquema de representação de força está exatamente aqui mostrado na nossa alternativa A, que é a nossa resposta, a resposta dessa nossa questão. Bom pessoal, espero que tenham entendido essa questão. Um grande abraço, tchau, tchau.